É uma história que todo mundo conhece e as criancinhas conhecem muito, porque nós vamos ler sobre a fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem já estudou a história da fornalha? Quem? Quase todo mundo, né? É uma história muito conhecida, mas talvez você nunca tenha visto da forma que Deus quer lhe apresentar hoje. Então presta atenção, abre o teu coração para a palavra dessa noite. A Bíblia diz assim a partir do versículo 15, capítulo 3 de Daniel. Todavia, estou olhando na versão King James, é a versão da minha Bíblia. Todavia, se vós estiverdes prontos, ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, harpa, do saltério, do xilofone, todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, toda ameaça vem com um si. Se você não fizer isso, eu faço aquilo. E você descobre que está no caminho que Deus quer quando algumas ameaças chegam. Porque a ameaça, ela tem um efeito só. Ela não é uma verdade, é uma ameaça. Ela não é um fato, é uma ameaça. Ela não quer dizer que vai acontecer, é uma intenção. Mas a principal característica da ameaça é fazer você parar. A principal característica de uma ameaça é fazer você desistir. As ameaças vêm com o se. Se você não parar, eu faço aquilo. Se você não se prostrar, eu faço aquilo outro. E Sadraque, Mesaque e Abidnego vão entrar debaixo de uma ameaça. Mas porque a ameaça, além de te fazer parar, também te traz muito temor, muito medo. Porque dependendo de quem ameaça, você sabe que pode acontecer. E quem está ameaçando Sadraque, Mesaque e Abidnego, nada mais, nada menos do que o rei da Babilônia. O homem que tinha o poder de estalar o dedo e fazer realmente você morrer. E ele começa a ameaça da seguinte forma: mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora. Em que momento vão ser lançados? Na mesma hora. Uma característica muito forte da ameaça é que sempre tem hora. Já viu quando Jezabel e Acabe vão ameaçar Elias? Amanhã, a estas horas, você já vai estar morto. E Elias fugiu para uma caverna com medo. O grande profeta que já tinha orado para fogo cair do céu estava fugindo diante de uma ameaça. Porque por mais que não aconteceu e não... Isso aqui é muito forte. Apesar de que aquilo era só uma tentativa de frear, conseguiu atrasar o ministério de Elias porque ele fugiu ao invés de permanecer. Agora, qual foi a ameaça de Jezabel e de Acabe na vida de Elias? Amanhã, a essas horas, você vai estar morto. Fala comigo, morto. Morto. Sabe qual é a única coisa, irmão, que nunca aconteceu com Elias? Ele nunca morreu. Uma carruagem desceu do céu. O rodamuinho deu volta nele. E Deus falou assim: tudo que ameaça meu filho, eu faço com que isso nunca se cumpra na vida dele. Nunca Elias morreu. Nunca Elias foi enterrado debaixo da terra. Porque quem ameaçou não tinha autoridade sobre a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está debaixo de uma ameaça espiritual, saiba que você tem um ministério a cumprir. Nenhuma ameaça vem sobre quem não tem ministério. Ameaça no mundo espiritual tem a ver com ministério, tem a ver com o que Deus quer fazer nos próximos anos na tua vida. É por isso que te dão data. Amanhã, essas horas, na mesma hora. Se você não se prostrar na mesma hora, quando dá hora, é ameaça espiritual. Nessa mesma hora eu vou te jogar na fornalha. Olha o que ele fala: eu vou te jogar em meio a uma fornalha de fogo ardente. E quero ver quem é esse Deus que poderá salvá-los. Você pode até mexer com o profeta, mas não mexe com Deus do profeta, não. Porque vai dar problema para você. E a palavra de Deus continua. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam e disseram ao rei: ó
Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim for, nosso Deus a quem servirmos é capaz. Ele não falou que ia livrar. Ele falou, é capaz que nos livre. Porque às vezes a gente determina coisas em nome de Jesus que Ele não mandou você determinar. Muita gente falou, não, com certeza vai sair meu emprego. Não saiu. Aí todo mundo escutou você falando que Deus falou contigo que aquele emprego ia sair. Não, com certeza eu vou prosperar esse ano. Aí você falou para todo mundo, Deus me falou que eu vou prosperar. Não, você sentiu. Porque se Deus tivesse te falado mesmo, você ia ter prosperado. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram assim, é capaz, ou seja, Ele tem poder para nos livrar. Não coloque o nome de Deus em vão. Não misture tuas emoções com a palavra do Senhor. A palavra de Deus não erra, tuas emoções erram todo dia. Enganoso é o coração do homem, mas a palavra do Senhor não se engana não. Então toma cuidado quando você fala que é no nome de Jesus algo que está só no seu coração. E eles falaram o seguinte, posso continuar? 2 amém, então só para esses 2 aqui, ó. O Deus a quem servimos, versículo 17, é capaz de nos livrar da fornalha do fogo ardente, e Ele há de nos livrar de tua mão, mas se não for assim, saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria. Eles que estavam sendo ameaçados não estavam furiosos. Porque quem está debaixo de uma ameaça, mas está com Deus, a paz que excede todo entendimento. Quem estava ameaçando, que tinha o poder de matar, estava furioso. Quem estava ameaçado estava calmo. Tem algo errado aqui. Não é o contrário que as emoções funcionam? Não é debaixo de ameaça que você fica nervoso? Não quando você está com Deus. Quando você está com Deus, quem fica sem paz é quem está ameaçando. Quando você está com Deus, quem tem paz é quem está debaixo da ameaça. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Portanto ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. E ele ordenou os homens mais fortes, fala comigo, os mais fortes. Os mais fortes que estavam em seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha. Então esses homens foram atados, vestidos com seus próprios casacos, túnicas, seus chapéus, ou seja, pegaram as próprias roupas dele, uma forma de humilhação, e amarraram eles na própria roupa, e foram lançados no meio da fornalha ardente. Ora, como a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lembrando que esses homens eram os mais? Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Eles caíram? Então o rei Nabucodonosor ficou espantado, levantou-se apressadamente e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam: sim, Senhor. Então disse Nabucodonosor: eis que eu vejo. Eu vejo 4 homens soltos, passeando no meio do fogo. Deixa eu te falar uma coisa que é importante. Se falar assim, ó, tá andando, você pode andar assim. Tá caminhando, eu posso caminhar cheio de medo. Passeando? Como é que você passeia no shopping? Gente, tá barato. A Bíblia diz que eles estavam passeando no meio do fogo. Já não eram 3 presos, eram 4 soltos. Tem situação que você entra no fogo preso, mas no meio você já está solto.
E a Bíblia continua dizendo o seguinte: olha o que Nabucodonosor vai dizer agora. Eles estão passeando no meio do fogo e eles não têm nenhum ferimento. E a forma do quarto, o rosto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Naquela época Jesus não tinha vindo, ele não sabia que o Filho de Deus era Jesus, então ele estava dizendo o seguinte: o quarto não é humano não. Algumas versões dizem, é semelhante ao Filho dos deuses, porque os deuses do Egito já pintavam as divindades. Então o que Nabucodonosor está falando na sua ignorância, ó, tem 3 que eu sei quem são, tem um que nem humano é e está lá. Porque existem situações na tua vida que você está no meio do fogo, mas tem gente que não é humana a teu favor ali.